O Hospital Psiquiátrico Santa Luzia sempre foi envolto por uma neblina espessa, quase sobrenatural, que parecia nunca se dissipar. Ela descia ao entardecer e abraçava a estrutura com braços invisíveis, cobrindo os vitrais embaçados, apagando as formas dos corredores e silenciando os sons. Ali dentro, o tempo parecia mais lento, como se o mundo exterior tivesse esquecido aquele lugar. Os pacientes viviam em uma calma artificial. Não gritavam. Não choravam. Não pediam para sair. Apenas existiam. Essa quietude doentia era parte da rotina, até que algo começou a se mover sob a superfície. Nas últimas semanas, a equipe passou a notar mudanças estranhas. Não eram exatamente barulhos, nem mesmo movimentações. Era uma sensação, uma presença sufocante que surgia durante os turnos da madrugada. A eletricidade oscilava. Algumas lâmpadas piscavam ao mesmo tempo, em diferentes alas, como se respirassem juntas. E, nos prontuários, pacientes que antes não pronunciavam sequer o próprio nome começaram a escrever uma mesma frase, com caligrafias diferentes, trêmulas, como rabiscos infantis. Ela voltou. Gustavo era novo no hospital. Recém-formado, jovem, idealista e com aquele brilho nos olhos que só dura nos primeiros meses de trabalho em locais como aquele. Ainda não sabia como o peso do silêncio podia esculpir rachaduras na mente de um enfermeiro. Ainda não conhecia o gosto metálico do medo sem forma. Naquela noite em específico, o turno começou como qualquer outro. Gritos abafados por remédios, corredores quase escuros, e o cheiro habitual de desinfetante, suor e mofo antigo. Mas havia algo no ar, algo que não estava ali nos outros dias. Gustavo sentiu uma pontada no estômago ao passar pela ala dos pacientes graves. As luzes acima dele piscavam em um ritmo lento, compassado, como se o prédio estivesse tentando se comunicar. Ele passou os olhos pelo corredor, e foi então que a viu pela primeira vez. Ela estava parada à porta do quarto 12. O rosto levemente virado para ele, mas sem encará-lo de verdade. A pele muito clara, quase translúcida, e o cabelo castanho preso em um coque antiquado. O uniforme branco, amarrotado, como se tivesse saído de um armário esquecido por décadas. Mas o que realmente gelou o sangue de Gustavo foi o sorriso. Não era sinistro. Era doce. Um sorriso calmo, maternal, de alguém que cuidou de vidas por muitos anos. Mas havia algo quebrado naquele sorriso. Como um quadro bonito que já tinha rachaduras espalhadas pelas bordas. Gustavo congelou. Seu corpo não obedecia, como se os pés tivessem enraizado no chão encerado. Piscou uma vez. Depois outra. E quando abriu os olhos novamente, a mulher havia desaparecido. O quarto 12, onde ela estava, pertencia a Vinícius. Um paciente em estado avançado de psicose, agressivo, contido com frequência, que já não reconhecia ninguém há meses. Gustavo se aproximou da porta e olhou através da pequena janelinha de vidro. Vinícius permanecia sentado na cama, encarando nada, balançando o corpo levemente para frente e para trás. Mas ele parecia em paz. Era a primeira vez que Gustavo via o semblante de Vinícius sem tensão, sem ódio, sem os olhos arregalados. O rádio preso ao bolso de Gustavo estalou com estática repentina. Uma voz abafada falou do outro lado. Enfermagem, comparecer à central. Paciente do quarto 12, acaba de falecer. Gustavo ficou ali, imóvel. A respiração presa. O rádio pendurado como um peso morto em sua cintura. Olhou mais uma vez para Vinícius, cuja cabeça agora pendia para o lado, os olhos fechados, como se tivesse simplesmente dormido. A sensação de ser observado voltou com força. Mas ao se virar, o corredor estava vazio. Só o silêncio, denso como a névoa que cobria o mundo lá fora, restava ao seu redor. E pela primeira vez desde que começou naquele lugar, Gustavo soube, no fundo da alma, que algo estava errado. O dia seguinte amanheceu cinzento. O céu era uma extensão do chão, opaco, sem cor, sem vida.
Os carros que passavam pela estrada à frente do Hospital Santa Luzia pareciam flutuar por entre as nuvens baixas que se arrastavam como espectros sonolentos. Para quem visse de fora, nada parecia anormal. Mas lá dentro, o hospital já começava a ruir por dentro. O corpo de Vinícius fora levado sem cerimônia, como tantos outros antes dele. Uma morte a mais entre dezenas. Mas Gustavo sentia que aquela perda não era comum. Era como se o quarto tivesse sido esvaziado de algo mais do que um corpo. Algo invisível. Como se o ar estivesse mais leve, mais frio, como se uma alma tivesse sido sugada à força. Durante o dia, ninguém mencionou Clara. Os enfermeiros mais antigos agiam com uma cautela estranha, como se pisassem em ovos invisíveis. Gustavo tentou comentar o que viu, mas recebeu apenas olhares fugidios, respostas vagas, e sorrisos forçados que não alcançavam os olhos. Você deve estar cansado. Primeiros turnos são sempre mais intensos. Disse Marilda, uma técnica de enfermagem de rosto cansado, segurando uma prancheta com força demais. A mente prega peças à noite. Gustavo fingiu concordar, mas algo dentro dele se revirava. Aquela mulher existia. Ele a viu. E ela não era um fruto da exaustão. Naquela mesma noite, ele decidiu que não fugiria mais daquilo. Trocou de turno com um colega e voltou à ala dos pacientes graves. A intenção era clara: observar, esperar, descobrir. O relógio marcava 23h14 quando ele viu a porta do quarto 9 se abrir lentamente. Não havia barulho. Nenhum ranger. Apenas o movimento suave da madeira, como se um vento invisível a empurrasse. Mas não era o vento. Não havia janelas abertas. Não havia correntes de ar. Dentro do quarto estava Antônio, um paciente catatônico que não emitia sons há mais de 2 anos. O olhar sempre fixo em um ponto distante, a pele tão pálida que parecia feita de cera. O corpo curvado, preso entre a cama e a solidão. E então, Clara entrou. Gustavo sentiu um arrepio gelado subir por sua espinha. Lá estava ela novamente. Mesmo uniforme, mesmo coque, mesmo sorriso, mas algo havia mudado. A pele parecia ainda mais pálida. Os olhos, ligeiramente mais fundos. Como se a própria morte estivesse lhe consumindo devagar. Ela caminhou até a beira da cama e sentou-se, delicadamente, ao lado de Antônio. Passou a mão pelos cabelos do paciente, como uma mãe embalando um filho febril. E então, inclinou-se, e sussurrou algo ao seu ouvido. Não era possível ouvir o que dizia. As palavras evaporavam no ar assim que saíam de sua boca. Antônio, que não se movia há anos, virou o rosto na direção dela. As lágrimas escorriam silenciosas de seus olhos. Não era medo. Era alívio. Clara encostou 2 dedos na testa dele. Uma luz branda, imperceptível aos olhos comuns, pareceu atravessar o contato. Algo vibrava no ar, como uma nota musical perdida. Como uma despedida. E então ela se levantou e desapareceu no corredor. Gustavo correu para dentro do quarto, os pulmões apertados, a garganta seca. Chamou Antônio pelo nome, mas não houve resposta. Tocou seu pulso, procurou sinais vitais, mas o coração já havia parado. Sem dor, sem convulsão, sem resistência. Apenas, fim. No relatório médico, ele escreveu parada cardiorrespiratória durante o sono. Mas as mãos tremiam ao assinar o documento. Não era só medo. Era um tipo novo de terror, aquele que nasce da certeza. Clara voltará. E ela não estava apenas vagando. Ela escolhia. Ela tocava. Ela levava. Na sala de descanso, Gustavo olhou pela pequena janela coberta de névoa. No reflexo do vidro, por uma fração de segundo, ele viu algo atrás de si. Um vulto branco. Um sorriso. Quando virou, o quarto estava vazio. Mas na prancheta sobre a mesa, havia uma folha solta com a caligrafia antiga de Clara. Uma única frase escrita com delicadeza. Ele estava pronto. Profundamente errado. O Hospital Psiquiátrico Santa Luzia tinha muitos corredores. Alguns largos, iluminados e movimentados. Outros,
esquecidos. Passagens estreitas entre alas desativadas, como veias mortas que ainda sussurravam memórias de um tempo em que tudo ali pulsava de vida, ou de dor. Era nesses lugares que Gustavo começava a andar. Procurava por respostas nos cantos que os outros evitavam. Desde a segunda aparição de Clara, ele já não era mais o mesmo. Dormia pouco. Sonhava com sussurros. Sentia o ar rarefeito sempre que pensava em Antônio, e via o rosto dele se mesclar ao de Vinícius, como se fossem ecos de uma mesma sentença. Na enfermaria, alguns colegas passaram a evitá-lo. Outros murmuravam quando ele entrava. E Marilda, a técnica de olhar cansado, passou a lhe lançar olhares de pena. Você anda mexendo com coisa que não entende, disse ela certa noite, em voz baixa. Clara, não é um nome que se diga aqui. Gustavo se aproximou, encarando-a nos olhos. Então quer dizer que é verdade? Ela existiu? Marilda hesitou. Engoliu seco. E finalmente sentou-se. Ela existiu, e morreu aqui dentro. Em 1978. Técnica de enfermagem. Jovem, dedicada. Todo mundo gostava dela. Um doce com os pacientes, principalmente com os mais difíceis. Mas dizem que ela tinha um dom estranho, que conseguia acalmar qualquer um. Que sussurrava coisas, e as pessoas mudavam. Paravam de gritar. Paravam de sofrer. E alguns, paravam de viver. Gustavo ficou em silêncio. O relógio marcava 1h03. A luz do corredor piscou. E como ela? Começou a perguntar. Sumiu, interrompeu Marilda. Numa noite sem plantão, ela simplesmente desapareceu. Nada foi roubado. Nada quebrado. Só, sumiu. E então, começaram os óbitos estranhos. Pessoas em estado grave que partiam em paz, como se tivessem sido escolhidas. Tocadas. Ela se levantou, nervosa. E depois de um tempo, alguém disse que viu ela de novo. Cuidando de um paciente. Com o mesmo uniforme. O mesmo coque no cabelo. O mesmo sorriso. E ninguém fez nada. Como se enfrenta algo que não se pode provar? Ela rebateu. Aqui dentro, tudo pode ser considerado surto. Alucinação. E com o tempo, aprendemos a não falar mais no nome dela. Para não chamar atenção. A partir daquela noite, Gustavo mergulhou fundo nos arquivos antigos do hospital. Fichas empoeiradas, pastas esquecidas, registros de óbitos sem explicações. E ali, entre papéis amarelados, encontrou algo. Um quarto que aparecia em registros até 1978, e depois foi apagado de todas as plantas do hospital. Quarto 12B. Uma sala entre as alas C e D oficialmente, o espaço ali era um depósito. Mas Gustavo já havia passado por lá. E lembrava que o local estava sempre trancado, como se não devesse ser tocado. Com um grampo de crachá e a ajuda de um empurrão cuidadoso, forçou a maçaneta na madrugada seguinte. O que encontrou foi um cômodo antigo, coberto de poeira e com cheiro de mofo. Mas os detalhes denunciavam outra coisa. Havia marcas de cama no chão. Um cabide enferrujado. Um crucifixo torto na parede. E um quadro. Pequeno, com moldura simples. Quase escondido atrás da porta. Era uma foto. Clara sorria. Jovem, com o uniforme branco e os olhos vivos. Ao lado dela, um grupo de pacientes. Todos sorrindo também. Mas o que arrepiou Gustavo foi o papel colado no verso da moldura. Toda alma merece paz. Mesmo as que se perderam no caminho. A assinatura no rodapé. C. Moura, Clara Moura. Gustavo levou a foto consigo. Naquela noite, guardou-a no armário do vestiário. Trancou com chave. E foi para mais um turno. Às 2h17 da madrugada, um alarme disparou na ala dos isolados. Correu até lá, junto com os enfermeiros. Encontraram o paciente Márcio, um homem agressivo, em surto constante, deitado calmamente na cama. Morto. Sem sinais de luta. Sem ferimentos. Com um sorriso no rosto. E na parede, escrita com dedos trêmulos em uma substância que parecia sangue seco,
Agora ele não sente mais dor. A morte de Márcio abalou a equipe. O prontuário dizia que ele estava estável. Mas Gustavo sabia que isso não importava mais. Aquele sorriso no rosto do paciente morto. A frase na parede. Aquilo tudo tinha a assinatura de Clara, silenciosa, invisível, mas indiscutivelmente presente. O clima no hospital mudou. O refeitório ficou mais silencioso. As rodas de conversa murcharam. Os pacientes pareciam mais agitados. E Gustavo já não confiava nos próprios olhos. Viu Clara mais 2 vezes. Na primeira, durante a troca de turno, no reflexo do espelho do vestiário. Ela estava atrás dele, de pé, como se observasse em silêncio. Quando ele se virou, não havia ninguém. Mas o espelho estava embaçado. E no vidro, como se um dedo tivesse escrito de dentro para fora: "Você está pronto". Na segunda, foi na enfermaria noturna, entre os corredores da ala D. Um paciente gritava e se debatia na cama, os olhos arregalados, em total surto. Quando Gustavo correu para contê-lo, parou no meio do corredor. Lá, do outro lado, Clara estava. Com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, postura calma. O paciente parou de gritar no mesmo instante. Caiu no sono como uma criança exausta. Quando Gustavo correu até ela, só encontrou silêncio. E a temperatura do ar havia caído de forma absurda. Nos dias seguintes, pesadelos começaram a invadir seu sono. Sonhava com corredores infinitos, camas vazias e portas que não se abriam. Sempre ao fundo, uma voz feminina sussurrava o seu nome. Mas nunca chamava com medo. Era sempre com ternura. Como se pedisse ajuda. Uma noite, já sem forças para ignorar os sinais, Gustavo voltou ao quarto 12B. Dessa vez, ao entrar, encontrou tudo diferente. As paredes estavam limpas. A cama arrumada. O crucifixo reto na parede. E sobre o colchão, uma pasta de couro, com letras douradas desbotadas. Pacientes, escolhidos. Ali dentro, havia nomes. Fichas completas. Diagnósticos. E algo que não deveria existir. Relatórios de óbitos assinados por Clara Moura, datados de depois de sua morte. Márcio estava entre eles. Assim como Antônio. E Vinícius. Mas havia algo pior. Havia mais um nome. Gustavo Amaral. O sangue dele gelou. O campo de observações estava em branco. Apenas a data da próxima avaliação. 6 de junho. Hoje. Ele largou a pasta. Sentia o suor frio escorrer pelas costas. Um zumbido tomou seus ouvidos. E então, uma voz familiar ecoou pela sala, doce e firme. Eu só escolho aqueles que já foram esquecidos pelos vivos. Gustavo se virou. E ela estava ali. Clara. Em carne, sombra, ou memória. Ele já não sabia dizer. Os olhos dela brilhavam com tristeza. Eles estavam sofrendo, Gustavo. Ninguém os via. Ninguém os ouvia. Eu os levei para onde a dor não existe mais. E você? Você também carrega essa dor. Ele recuou, trêmulo. Eu não quero morrer. Clara se aproximou, devagar. Não é sobre morte. É sobre paz. Você já viveu com essa dor tempo demais. Culpa. Insônia. Raiva. Silêncio. Eu posso tirar tudo isso. Gustavo, em desespero, encostou-se à parede. O coração disparado. Lágrimas nos olhos. Eu só queria entender. Só queria ajudar alguém. Eu não sou como eles. Ela parou diante dele. Estendeu a mão. A pele parecia fria, translúcida. Então me prove. Salve alguém. Quebre o ciclo. Não seja só mais um nome na pasta. Num piscar de olhos, Clara desapareceu. A pasta se fechou sozinha. E o quarto mergulhou na penumbra. Gustavo saiu dali como quem carrega um segredo maior que o próprio corpo. E agora, ele sabia. Tinha uma chance. Uma escolha. Restava saber se teria tempo suficiente, ou se a próxima avaliação já estava sendo preparada. Naquela madrugada, os corredores do Hospital Psiquiátrico Santa Luzia pareciam diferentes.
O cheiro de éter e ferrugem estava mais forte. O som dos passos ecoava como se o prédio estivesse oco por dentro. Gustavo andava apressado, guiado por uma urgência que ele mesmo não compreendia por completo. Clara lhe dera um aviso, uma oportunidade. Uma escolha. Mas o tempo estava se esgotando. Foi então que lembrou de Davi, o paciente da ala esquecida. Um jovem que fora internado há mais de uma década. Diagnosticado com esquizofrenia severa e agressividade extrema, vivia sedado e isolado, sem visitas, sem prontuário atualizado, sem ninguém. Gustavo correu até a ala C, quarentena psiquiátrica. Um corredor longo, raramente utilizado. As luzes piscavam. O ar ali era mais denso. As câmeras, todas desligadas. No final do corredor, a porta de aço do quarto 9. Ele respirou fundo e entrou. Davi estava lá, encolhido num canto, pele pálida, olhos fundos. Tinha no rosto a expressão de quem já desistiu do mundo. Quando viu Gustavo, não reagiu. Apenas observou, em silêncio. Como se o reconhecesse. Davi. Gustavo sussurrou. Você se lembra de mim? Nada. Gustavo se aproximou, lentamente, e se agachou diante dele. Eu sei o que ela faz. Ela toca os esquecidos, e leva embora suas dores. Mas também apaga quem eles foram. Como se nunca tivessem existido. Mas você ainda está aqui. Ainda há tempo. Davi finalmente falou, com voz rouca. Eu ouço ela todas as noites. Cantando. Como uma mãe. Como uma irmã. Como um anjo. Eu quero ir com ela. Gustavo sentiu as lágrimas descerem. Não. Você não precisa ir. Eu posso ficar com você. Eu posso ouvir você. O olhar de Davi brilhou, pela primeira vez. E então, uma corrente de ar gelado passou pela sala. A porta se fechou atrás deles. E Clara apareceu. Vestia o uniforme branco, mas agora com manchas vermelhas profundas, como se tivesse saído de um banho de sangue. O rosto parecia cansado. As olheiras eram profundas. Os lábios pálidos. Os olhos, duas covas sem fim. Ela não sorriu. Apenas observou. Gustavo levantou-se, ficando entre ela e Davi. Chega, Clara. Você teve seu tempo. Agora é o meu. Ela se aproximou, lenta. Você quer mesmo sentir o que eles sentem, Gustavo? Quer carregar a dor deles? A fome, os gritos, os abusos, o abandono? Ele não hesitou. Se isso for salvá-lo, sim. Clara parou. Algo mudou em seu olhar. Uma sombra de dúvida. Um resquício de humanidade. Ela estendeu a mão. Mas, desta vez, não para Davi. Para Gustavo. Ele segurou. E, num segundo, o mundo ao seu redor desmoronou. Gustavo viu. Sentiu. Viveu. Cada memória esquecida de cada paciente que ela levou. O desespero silencioso. As tentativas de suicídio. O frio das camas sem lençol. O som das vozes que ninguém ouvia. A dor de ser invisível. Seu corpo caiu ao chão, convulsionando. Clara o observava. E chorava. Davi, por sua vez, se aproximou. Ajoelhou-se ao lado de Gustavo e segurou sua mão. Você me salvou, ele sussurrou. Agora eu te vejo. Clara. Então, desapareceu. Como uma vela ao vento. A porta do quarto se abriu devagar. Luz invadiu o espaço. Horas depois, encontraram Gustavo desacordado, mas vivo. Davi, lúcido como nunca estivera. Os dois foram encaminhados à emergência. Os médicos não conseguiam explicar. Na noite seguinte, o quarto 12B estava vazio. A pasta de couro havia sumido. E no espelho do vestiário, apareceu uma única frase escrita com algo que parecia ser sangue. Ele fez a escolha certa. O hospital reabriu meses depois, com uma nova equipe, novos pacientes. Mas, até hoje, os funcionários antigos evitam passar pelo espelho do vestiário após o expediente. Dizem que, às vezes, o reflexo mostra 3 pessoas. Você, Clara, e alguém que observa, de muito perto, esperando.
esperando sua escolha. Lucas não gostava de hospitais, mas precisava do emprego. Tinha sido contratado havia poucos meses como técnico de manutenção no Hospital Municipal São Benedito, um prédio antigo demais para sua própria função. Os corredores compridos e frios pareciam sufocar mais do que conduzir, e as lâmpadas fluorescentes oscilavam mesmo quando ninguém passava por baixo delas. Ainda assim, ele se acostumava. Fingir que era só mais um prédio velho o ajudava a não enlouquecer. Numa tarde abafada, enquanto fazia uma verificação de rotina no sistema elétrico, Lucas notou algo estranho. Parte da energia estava sendo desviada, consumida por um setor que, nos mapas do hospital, simplesmente não existia mais. Era como se uma ferida esquecida ainda drenasse o sangue do corpo. Intrigado, começou a seguir os cabos mais antigos, que serpenteavam pelas paredes como veias endurecidas pelo tempo. Eles o conduziram até um corredor lateral, um lugar que ele nunca tinha notado antes. As paredes ali eram mais úmidas, com bolores que subiam como dedos procurando a luz. O ar tinha cheiro de coisa parada, mistura de mofo e algo mais ácido, químico, quase anestésico. No fim do corredor, encontrou uma porta de ferro. Era grossa, corroída, com uma corrente fina pendendo frouxa, como se tivesse sido removida e recolocada sem cuidado. Acima dela, placas de interdição pendiam tortas, cobertas de poeira e marcas de mãos pequenas e antigas. Lucas parou. Algo no ar parecia pedir que ele recuasse. Mas ele era curioso. E curioso demais. Empurrou a porta com esforço. Ela rangeu como um animal ferido. Um bafo morno e metálico escapou da abertura, acertando seu rosto como uma memória enterrada. O cheiro de éter e ferrugem o envolveu, fazendo seu estômago revirar. Dentro, o ambiente era cinzento. O tempo parecia ter parado. Fileiras de blocos cirúrgicos jaziam imóveis, cobertos por lençóis de poeira, mas com detalhes que incomodavam pela contradição. Algumas gavetas entreabertas, instrumentos limpos sobre bandejas enferrujadas, e espelhos. Muitos espelhos. Havia um em cada sala, grandes, emoldurados por aço cirúrgico, refletindo o vazio como olhos que não dormem. Lucas sentiu um arrepio subir pelas costas. O silêncio era denso, pressionava os ouvidos como se o ar ali dentro estivesse vivo, sussurrando com a respiração de coisas que não deviam mais existir. Mas foi quando notou que os espelhos estavam limpos, perfeitamente limpos, sem um fiapo de poeira ou mancha, que o medo se tornou real. Ele não sabia ainda, mas aquela porta aberta não era um convite. Lucas permaneceu parado, como se seus pés tivessem sido cravados ao chão. O silêncio era tão profundo que ele podia ouvir seu próprio coração, ritmado, aflito, batendo alto dentro da caixa torácica como se tentasse fugir antes dele. O ambiente ao redor exalava um frio estranho, não do tipo natural, mas aquele que parece surgir de dentro da pele, como se a alma começasse a se contrair. Um dos espelhos parecia chamá-lo. Era o maior, posicionado ao centro de uma antiga sala cirúrgica. O aço em torno dele ainda brilhava, como se tivesse sido lustrado há minutos, não décadas. O vidro refletia o ambiente com perfeição, mas havia algo errado. Algo sutil. Lucas se aproximou. Lentamente. Cada passo era um protesto do instinto. Quando parou diante do espelho, sentiu um tremor nas mãos. E então viu. Seu reflexo. Estava vivo. Mas não era ele. Enquanto Lucas permanecia imóvel, o reflexo se mexia. Os braços se erguiam, como se realizassem uma operação invisível sobre uma maca que não existia na realidade. Os gestos eram precisos, quase automáticos. Um bisturi surgia do nada, reluzente, sendo manuseado com agilidade cirúrgica. Lucas sentiu a garganta secar. Pisou para trás, olhou em volta, nada. A sala estava vazia, coberta por décadas de esquecimento. Piscou, levou a mão aos olhos, como se pudesse apagar a cena com um gesto. Mas quando olhou de novo, a imagem havia mudado. Agora,
O reflexo estava coberto de sangue. Lá dentro, ou do outro lado, ele, ou algo com seu rosto, cortava com o bisturi algo que se contorcia em dor sobre uma maca invisível. O som. Sim, agora o som começava. Lento, molhado, repulsivo. Era carne sendo rasgada. Tecidos separados com brutalidade. Ossos que estalavam sob pressão. Lucas girou rapidamente, esperando ver alguém, algo. Mas a maca continuava ausente. Nada ali, exceto poeira e escuridão. Mas o som vinha do espelho. Ele sentiu o enjoo subindo pela garganta. Tinha algo errado dentro dele. Algo deslocado. Não era só medo. Era como se algo o reconhecesse. Como se aquele reflexo soubesse quem ele era. E pior, como se estivesse esperando seu retorno. Era um aviso. O dia seguinte chegou como um véu sufocante. Lucas mal dormira. O pouco que conseguirá descansar foi invadido por sonhos cortados por ruídos metálicos, portas rangendo em eco e vultos observando dos cantos escuros. O rosto do homem do espelho, ou seria o seu próprio, aparecia a cada vez que fechava os olhos. De volta ao hospital, o ar parecia mais denso. Como se o prédio, velho e saturado de histórias esquecidas, o observasse em silêncio. Ele tentou seguir com suas funções normalmente, revisando painéis e quadros de energia, mas sua mente latejava com perguntas que não podia calar. No horário do almoço, decidiu ir até a sala de monitoramento. Precisava ver com os próprios olhos. Precisava de algo concreto. Testemunho. Prova de que não estava enlouquecendo. Preciso verificar as gravações das câmeras da ala leste, disse ele, tentando soar casual. O segurança, um homem gordo e cansado, apenas resmungou e apontou para o terminal de acesso. Lucas vasculhou os arquivos da noite anterior. A maior parte parecia normal, até que encontrou a câmera posicionada no fim do corredor que levava à ala esquecida. Apertou o play. O vídeo começou com ele mesmo entrando no corredor. Um arrepio percorreu sua espinha. Era estranho ver-se de fora. Seus passos lentos, olhos atentos, como se soubesse que estava sendo observado. Mas não estava sozinho. Ao lado dele, alguém caminhava. Um homem magro, de jaleco antigo, quase amarelado pelo tempo. Usava uma máscara cirúrgica gasta e deformada, que cobria metade do rosto. Mas os olhos eram fundos, secos, como crateras negras que absorviam tudo ao redor. Lucas engoliu em seco. Recuou um pouco na cadeira. Voltou o vídeo. Repetiu. Estava ali, ao lado dele, como uma sombra que não pertencia à realidade. Mas ele lembrava de ter estado só. As mãos tremiam agora. Buscou por outras gravações. Outras câmeras próximas. Uma a uma, todas apagavam após poucos segundos de reprodução. Imagens congeladas. Trechos corrompidos. Em uma delas, antes da imagem sumir, a figura encapuzada apareceu de frente, como se olhasse direto para a câmera. Como se soubesse que Lucas a veria. O que é isso? Sussurrou, sem conseguir conter o pavor que subia pela garganta. E então algo ainda mais perturbador. Em uma gravação anterior, dias antes, Lucas aparece passando pela mesma ala. Mas não se lembrava disso. Não naquele dia. Não naquele turno. E novamente, o homem o acompanhava. Sempre ao seu lado. Sempre invisível a olho nu. O tempo começou a distorcer em sua cabeça. As lembranças já não pareciam confiáveis. Ele começava a questionar se aquela não era sua primeira visita à ala esquecida, apenas a primeira que ele se lembrava. A obsessão por respostas tomou conta de Lucas como um fogo que arde e não se apaga. Ele sabia que precisava voltar à ala esquecida, não mais como um visitante relutante, mas como alguém disposto a encarar a verdade que assombrava aquelas paredes frias e mofadas. Naquela noite, quando o hospital já começava a silenciar, ele se dirigiu ao corredor lateral. A corrente da porta estava agora completamente aberta, como se o lugar o esperasse, uma armadilha silenciosa. Ao entrar, o cheiro acre de éter misturado ao mofo e ao ferro oxidado invadiu seus sentidos.
A penumbra era cortada apenas por luzes intermitentes que faziam as sombras dançarem nas paredes. Lucas sentiu o peso do tempo ali, um tempo que parecia congelado, mas ao mesmo tempo pulsante de uma vida sombria e esquecida. Ele se aproximou dos espelhos alinhados ao longo da parede, mas desta vez eles não refletiam apenas o ambiente. Cada espelho mostrava cenas diferentes. Em um deles, um homem gritava enquanto uma enfermeira com olhos vazios o mantinha preso a uma maca. A agonia cravada em seu rosto era tão real que Lucas sentiu vontade de gritar junto. Em outro, duas figuras encapuzadas aplicavam injeções em uma mulher com os olhos arregalados, presa por correias que queimavam sua pele. Lucas tentou se afastar, mas quando virou-se para a saída, a porta estava selada por um muro de cimento recém-feito, fria e implacável. Seu coração acelerou, o suor começou a escorrer pela testa. A sala parecia se fechar ao redor dele, as luzes piscaram freneticamente até que a escuridão quase o engoliu por completo. E então ele viu o médico. Não mais uma sombra ou reflexo distorcido. Estava ali, diante dele, de carne e osso, ou algo assustadoramente próximo. O homem vestia um jaleco branco, manchado de sangue seco. Seus olhos fundos e brilhantes fixavam Lucas com um olhar que queimava a alma. Ele caminhou lentamente, em silêncio absoluto, até que a lâmina fria do bisturi tocou o peito de Lucas. Você também precisa ser aprimorado, murmurou com uma voz rouca que parecia vir das profundezas das paredes. A voz soava como um sussurro de morte, um convite perverso para um destino que Lucas não podia recusar, mas também não queria aceitar. O medo, a dor e a curiosidade lutavam dentro dele enquanto sentia o frio da lâmina cortar sua pele, e a escuridão começou a tomar conta de tudo. Lucas despertou lentamente, como se emergisse de um pesadelo que não conseguia abandonar. Estava deitado numa enfermaria do hospital, envolto em um lençol branco que mal cobria seu corpo nu e trêmulo. A luz fria do quarto iluminava seu abdômen, onde fios de pontos cirúrgicos marcavam uma ferida recente, dolorida e misteriosa. Ele tentou se sentar, mas a cabeça latejava e uma sensação estranha de vazio o envolvia. Olhou ao redor, buscando um rosto conhecido, mas tudo que encontrou foram sombras silenciosas, corredores vazios e o murmúrio distante de máquinas hospitalares. Nenhum médico apareceu para explicar o que havia acontecido. Nenhum enfermeiro prestou atenção a ele. Ao tentar se levantar, Lucas percebeu algo ainda mais perturbador. No pequeno espelho acima da pia, o reflexo que deveria ser seu rosto não estava lá. Em vez disso, via um corpo estendido, imóvel, como se fosse ele mesmo deitado, sem vida, naquela mesa cirúrgica da ala esquecida. O terror o tomou por completo. Nos dias que se seguiram, Lucas foi afastado do trabalho, colocado em licença médica sem explicações claras. Seu corpo cicatrizava, mas a alma sangrava. Ele não conseguia mais olhar para um espelho sem sentir a presença daquela outra versão dele, um reflexo preso entre a vida e a morte, uma sombra que o acompanhava sem cessar. Cada vez que passava diante de um vidro, um lampejo daquela sala sombria e daqueles olhos fundos do médico aparecia, como um aviso sinistro de que algo dentro dele havia mudado para sempre. Lucas sabia que a ala esquecida não era apenas um lugar trancado por correntes e placas. Era um portal para um segredo tão terrível que ele carregaria para o resto de seus dias. Um corte final, uma cicatriz invisível na linha tênue entre a realidade e o pesadelo. E, acima de tudo, uma maldição que o impediria de se ver claramente, porque o reflexo que ele via nunca mais seria seu. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!